Salve galera! O tema do vídeo de hoje é 10 dicas de leitura para pensar o Brasil e a Revolução Brasileira. Antes de começar o tema do vídeo, quero agradecer novamente sempre a você que ajuda o nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para manter e melhorar o canal cada vez mais. A você, meu muito obrigado. No Instagram eu venho fazendo uma série de indicações de leitura pra galera. Muita gente gostou e pediu para eu fazer essa série de indicações em vídeo. Então aqui vai a primeira. Vou até abrir um quadro novo no canal com dicas de leitura. São 10 indicações para pensar o Brasil e pensar a Revolução Brasileira. Como eu escrevi num texto para o blog da Boitempo, pensar a realidade brasileira e a realidade latino-americana compreendidas como parte do capitalismo mundial, deve ser a prioridade para os revolucionários e revolucionárias que pensam o Brasil. E não só pensar o Brasil como um objeto acadêmico, como um problema teórico de pesquisa frio, distanciado. Pensar o Brasil numa perspectiva leninista, usar a ciência, a compreensão teórica como uma forma de instrumentalizar a prática política com vistas à conquista do poder. Ou seja, compreender o nosso país para fazer a revolução socialista no Brasil, a Revolução Brasileira. Então aqui segue essa lista pequena de 10 indicações fundamentais. É importante dizer que essas 10 indicações não significa que são as únicas e importantes, né? Alguns autores fundamentais estão fora dessa lista, por exemplo, Caio Prado Júnior ou Lélia Gonzalez, o que não significa que a obra deles não seja importante, é muito importante, só que é uma lista do que eu, Jones, considero central e fundamental como introdução a pensar o Brasil e a Revolução Brasileira. E toda introdução, como o próprio nome diz, é uma introdução, é só o começo do negócio. O primeiro livro é Introdução à Revolução Brasileira, de Nelson Werneck Sodré. Nelson Werneck Sodré foi o principal pensador marxista nos anos 50 e 60. Depois, seu nome caiu um pouco no esquecimento, ele foi muito demonizado de maneira injusta como um pensador do feudalismo e stalinista, que supostamente não compreendia o marxismo e a dialética. Isso é uma grande besteira. Nelson Werneck Sodré foi o grande pensador brasileiro até o golpe de 64, tem uma obra vastíssima, genial, indispensável para quem estuda a questão militar, história da imprensa, história do Brasil, questão agrária, história da literatura brasileira e por aí vai. Esse livro, Introdução à Revolução Brasileira, sintetiza a proposta de revolução nacional libertadora, que era a proposta dominante antes do golpe, e tem os principais aspectos ali da contribuição de Nelson Werneck Sodré. É um livro que, lançado em 1962, trata com extrema qualidade da questão racial, do debate sobre o nacionalismo, formação social brasileira, permanência da ideologia do colonialismo no Brasil e por aí vai. É uma obra fácil de achar? Não. É difícil de achar nos sebos, mas em bibliotecas públicas de universidades é muito tranquilo. É uma leitura muito gostosa. Nelson escrevia muito bem e tem uma ironia que particularmente muito me agrada. O segundo livro da lista já é mais conhecido, mais famoso, que é A Revolução Burguesa no Brasil, de Florestan Fernandes. Esse, inclusive, é o livro mais conhecido do Florestan. Eu tenho dúvidas se é o melhor, mas de certeza é o livro mais conhecido dele, marcou época e continua profundamente atual. O livro tem uma questão que é: ele foi escrito em momentos históricos diferentes. Então, as duas primeiras partes do livro foram escritas antes do golpe empresarial militar de 64. Quando Florestan Fernandes era um marxista, mas era um marxista muito academicista e muito eclético. Ele misturava weberianismo, funcionalismo com marxismo, e faltava leninismo em Florestan Fernandes e também faltava a América Latina na obra dele. Florestan tinha uma coisa muito ainda de um europeísmo muito forte. O Florestan, pós-golpe, passa por um processo de radicalização política, mergulha de cabeça no marxismo e na América Latina, e tem até uma curiosidade, eu li uma biografia dele, que fala que o Florestan Fernandes no exílio, ele ganha, 40 livros das obras completas de Lenin da edição de Moscou, e ele lê tudo isso em um ano. 40 livros de Lenin em um ano. Ele não dormia, ele não transava. Siga um exemplo dele. E aí,
A terceira parte do livro é essa terceira parte escrita pós-golpe. As duas primeiras partes não. Então você percebe claramente diferenças teórico-metodológicas, diferenças de perspectiva política e eu diria mais, diferenças de estilo de escrita. Ler o livro inteiro é interessante para quem quer conhecer a evolução do pensamento de Florestan Fernandes. Para quem quer pensar apenas a Revolução Brasileira, eu recomendo ler só a terceira parte do livro, que é a mais gostosa de ler, a mais interessante e a mais atual. A terceira dica é A Mulher na Sociedade de Classe, de Eliette Safiot. Safiot foi uma pesquisadora marxista genial, com contribuições, assim, assustadoras. Ela era muito boa, eu gosto muito, não só da produção teórica dela, como do estilo de escrita. E esse livro é uma tentativa de analisar a formação social brasileira do ponto de vista do ser social da mulher. Compreender a particularidade do que é ser mulher no capitalismo dependente brasileiro, num contexto de desenvolvimento capitalista periférico. O livro é incrível, muito bem fundamentado, consegue compreender o sujeito histórico mulher de um ponto de vista histórico concreto, sem fetiches biologicistas e naturalistas. Agora, como eu já falei várias vezes, é um livro que tem limitações. Por ser um livro clássico de várias décadas atrás, não abarca vários debates feministas dos anos recentes e algumas críticas podem ser feitas ao livro. Por exemplo, Safiot não compreendeu como deveria a particularidade das mulheres negras no capitalismo dependente. Safiot não deu tanta atenção à diversidade de tipos sociais de mulher no capitalismo brasileiro, como, por exemplo, a mulher urbana, a mulher rural e por aí vai. Eu acho que são críticas pertinentes, né? Safiot não tem, por exemplo, as reflexões que Lélia Gonzalez tem sobre a particularidade da mulher negra e da mulher indígena no desenvolvimento do capitalismo no Brasil, mas o livro continua profundamente atual e serve como uma espécie, aqui, aspas, de modelo teórico para pensar como inserir concretamente um sujeito social, no caso a mulher, na problemática do desenvolvimento capitalista e da teoria da Revolução Brasileira. Então recomendo muito ler, é um livro barato, fácil de achar e que vocês vão gostar bastante. É um livro que muito me encantou. O quarto livro é uma coletânea, Caminhos da Revolução Brasileira, organizado pelo historiador Bernardo Pericaz, que é um historiador muito talentoso, tem uma vastíssima obra, multipremiada, é um cara que é realmente muito bom. Ele escreveu uma introdução para esse livro que tem 90 páginas, ele faz todo um traçado histórico do debate das esquerdas sobre a Revolução Brasileira desde os anos 20 até os anos 80, é muito informativo, de excelente qualidade, fácil de ler, tem alguns problemas de ausência, né? O Pericaz, por exemplo, ele não debate absolutamente nada sobre a questão racial ou sobre a questão militar e dá pouca atenção à própria questão internacional, a geopolítica, que era algo muito presente nos debates que ele está fazendo esse resgate histórico. A despeito disso, a introdução é maravilhosa, a seleção dos textos também, né? O Pericaz ele dá muita atenção a colocar não só autores consagrados como Caio Prado Júnior, Florestan Fernandes, Teotônio dos Santos, mas também autoras como Ana Montenegro, que está na coleção e que é uma pensadora e uma revolucionária fundamental na história brasileira e que acabou ficando um tanto quanto apagada nos últimos anos. É um livro que foi lançado ano passado, 2019, pela Boitempo, e eu recomendo muita leitura. Ele oferece um subsídio histórico para você compreender o fundamental do debate sobre a Revolução Brasileira de 1920 até o final da ditadura empresarial militar. O quinto livro é Sociologia do Negro Brasileiro, de Clóvis Moura. Clóvis Moura foi um dos sociólogos mais brilhantes da história brasileira. Uma obra também vastíssima, de excelente qualidade, um domínio incrível das categorias marxistas, da diversidade do marxismo. Clóvis é um sociólogo que hoje não é tão conhecido e o seu processo de apagamento histórico, para mim, tem uma razão muito clara. Ele dedicou sua vida e sua obra a pensar a libertação do negro, o antirracismo revolucionário, no contexto da Revolução Brasileira. E o processo de apagamento de tudo que é associado ao negro no Brasil atingiu também a obra desse genial pensador. Sociologia do Negro Brasileiro é um livro genial e profundamente atual para pensar o antirracismo revolucionário, a questão racial no Brasil, o combate ao mito da democracia racial, a questão do extermínio da população negra. E tem uma coisa que eu acho mais importante ainda do que tudo isso, que já é muito importante. Clóvis Moura ele tenta pensar a particularidade do ser negro no contexto do capitalismo dependente.
né? A questão negra, por exemplo, existe nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país central do capitalismo. Então, existem particularidades histórico-estruturais entre ser negro de um país central e ser negro de um país periférico. Ele tenta acoplar reflexão sobre questão racial e teoria da dependência. Contribuição indispensável que poucos fizeram. Poucos autores da teoria marxista da dependência se preocuparam em tentar fazer essa reflexão que o Clóvis Moura fez. O livro foi recentemente relançado, fácil de achar e relativamente barato. Recomendo muito a leitura, que vocês vão gostar. O próximo livro, talvez seja o meu preferido da lista, é Subdesenvolvimento e Revolução, do Rui Mauro Marini. Outro livro clássico lançado nos anos 60. É a coisa mais genial que eu já li sobre o desenvolvimento do capitalismo no Brasil e o caráter da Revolução Brasileira. Eu amo a escrita do Rui Mauro, que ele era muito preciso, era um analista de conjuntura genial. Inclusive, fica uma dica a mais, outro livro do Rui Mauro, recentemente lançado, é Reformismo e Contra-Revolução, Estudos sobre o Chile, que é uma análise de conjuntura do Rui Mauro que você vê período a período, e que o Rui Mauro acerta em tudo, né? Desde a tomada do posse do governo Allende no Chile até o golpe do Pinochet. E nesse livro do Rui Mauro Marini é possível compreender as categorias fundamentais da teoria marxista da dependência. Então, dependência, transferência de valor, superexploração da força de trabalho, imperialismo, particularidades da luta de classes no capitalismo dependente. Tudo isso está muito bem colocado no livro. Um livro didático, fácil de ler, um livro tranquilo. Se você tiver algum conhecimento de economia política marxista, você vai ler esse livro sem estresse. E se não tiver também, dá para ir lendo o livro e pesquisando, estudando algumas coisas e tal, que dá para ler e vale muito a pena. É um livro também que é fácil de achar, que foi relançado em 2012. Próxima indicação é da Vânia Bambirra. A Vânia Bambirra, assim como o Rui Mauro, são autores fundamentais da teoria marxista da dependência. Esse capitalismo dependente latino-americano não é um livro que fala só sobre o Brasil. Ele pretende desenvolver uma teoria de desenvolvimento capitalista periférico para toda a América Latina. Então é um livro muito ousado, que inclusive se contrapõe ao famoso livro de FHC e Enzo Faleto sobre teoria da dependência na América Latina. E é claro que o de Vânia é muito melhor do que o do embuste do FHC. E é um livro que é fantástico, muito rigoroso, cheio de dados, cheio de cuidados, para compreender uma teoria do desenvolvimento capitalista periférico, mas ao mesmo tempo não deixar de perceber as particularidades histórico-concretas da forma de ser da dependência na América Latina. O que é que significa isso, traduzindo por bom português? O Paraguai é um país dependente, assim como o Brasil é um país dependente. Só que a dependência do Paraguai não é a mesma do Brasil. Assim como o México é um país de capitalismo dependente. O Peru também é um país de capitalismo dependente, só que a forma histórico-concreta que se expressa a dependência não é a mesma. Então, Vânia ela consegue fornecer um arcabouço analítico, um material teórico para você não só pensar o capitalismo na América Latina e, consequentemente, no Brasil, mas as diferenças desse desenvolvimento capitalista de país a país. Também livro fácil de achar, foi lançado pela primeira vez em português em 2014, tranquilíssimo de comprar. Outro livro muito importante, ainda na linha da teoria marxista da dependência, como vocês estão vendo, eu sou muito adepto dessa forma de compreender o capitalismo brasileiro, é Teoria Marxista da Dependência, Problemas e Categorias, uma visão histórica do Matias Luz. O Matias Luz é um pesquisador jovem, muito talentoso, também muito qualificado teoricamente, e escreveu um livro basicamente para pensar a atualidade da teoria marxista da dependência, para pensar o capitalismo brasileiro de hoje e a pertinência das suas categorias centrais, né, como subimperialismo, superexploração da força de trabalho, transferência de valor. O livro, eu gosto muito dele, recomendo, eu acho que é um dos melhores livros que existe em português, inclusive em espanhol, sobre a atualidade da TMD, que é como a gente chama a teoria marxista da dependência, só que ele tem alguns problemas. Primeiro, a escrita do Matias não é fácil. Todos os livros até agora eu falei que eu amo o estilo de escrita, que é muito bom. Esse eu não amo. Espero que o Matias, inclusive, se veja o vídeo, não se importa. Não gosto do estilo da escrita do Matias, acho que ele escreve de maneira muito truncada, muito complicada, a escrita não flui tanto, embora algumas ideias são complicadas por causa da ideia em si, enfim, a escrita não mudaria muito, só que ele poderia ter um estilo mais fluido, e também eu tenho algumas discordâncias teóricas muito importantes com o autor, né? O exemplo que eu sempre dou é como ele encara a questão da dívida pública. Eu tenho discordâncias sérias. A despeito disso, é um livro fundamental, indispensável, lançado pela Expressão Popular, também muito baratinho, um livro muito fácil de achar.
Caminhando para a conclusão, para o final, A Estratégia Democrática Popular, um inventário crítico organizado pelo Mauriase, o Victor Neves e a Isabel Mansur. É um livro coletivo, indispensável, é o melhor livro, e atenção, agora eu vou ser ousado, é o melhor livro de balanço da esquerda brasileira dos últimos 30 anos, tendo como foco a análise da estratégia democrática popular, que é a estratégia hegemônica na esquerda. É a forma como a maioria da esquerda brasileira, PT, PCdoB, CUT, UNE, MST, a majoritária da UNE, no caso, CTB, a maioria dos sindicatos pensa a política, pensa o Brasil, pensa a questão do Estado, da democracia e por aí vai. Eu digo que é o melhor porque meu livro ainda não foi lançado, né? Que você sabe, no final do ano vai sair meu livro autoral, aí isso vai passar a ser o segundo melhor. Enquanto meu livro não foi lançado, esse é o melhor, um livro coletivo que tem pesquisadores geniais, além dos organizadores já citados, tem também artigos do Fernando Correia Prado, Caio Martins, do Rodrigo Castelo e por aí vai. Abarca a maioria dos temas fundamentais do período petista no governo e da esquerda de maneira geral nos últimos 30 anos. Tem algumas omissões que eu senti incômodo, que é o caso, a ausência de um debate sobre a questão racial dentro da estratégia democrática popular, sobre a questão militar. Eu também achei que faltou dar mais atenção, e sobre a questão do direito também, embora apareça em vários artigos, a gente poderia ter uma formulação específica sobre a compreensão da forma jurídica dentro da estratégia democrática popular. Mas é um livro indispensável, é sério. Eu que estou fazendo pesquisas para escrever meu livro autoral, eu mudei muito algumas estruturas de capítulos, de seções de capítulos, depois que eu terminei a leitura desse livro. Ele provocou uma revolução na forma de eu ver alguns problemas da luta de classes no Brasil nos últimos 30 anos. É um livro que também foi lançado ano passado, 2019, tranquilo de achar na internet. E por último, mas não menos importante, novamente nós temos Nelson Werneck Sodré, né? Ele abriu a lista e agora ele fecha com História Militar do Brasil. História Militar do Brasil é um livro clássico, incontornável para quem estuda a questão militar no Brasil, e que o Nelson Werneck tenta traçar uma história do Exército Brasileiro, desde o Brasil, colônia, lá no comecinho da história, até a época que ele escreveu, nos anos 60. O livro é fácil de ler, didático, tem uma linguagem, como tudo que o Nelson escrevia, muito gostosa, não exige conhecimento técnico-militar específico. Então assim, Jones, eu posso ler o livro sem entender teoria militar, estratégia militar? Pode, é tranquilo, você não vai se sentir perdido lendo um livro. Tem um problema, o livro está desatualizado. O livro vai até os anos 60, então muita coisa aconteceu, especialmente na questão militar dos anos 60 para cá, como por exemplo uma ditadura de 21 anos ou um governo Bolsonaro. E, de maneira geral, a partir dos anos 80, a esquerda esqueceu a questão militar, porque ela achava que a democracia era um valor universal, fofa, pacifista, do diálogo, esse negócio todo, e deixou de pensar a ciência das armas. E eu acho que eu não preciso explicar para vocês porque é importante pensar a questão militar hoje, né? Basta olhar para o governo cheio de general, né? Pipoca general para todo canto. Então, recuperar uma reflexão de esquerda, crítica, revolucionária, radical sobre a questão militar é urgente. Nelson Werneck Sodré, com esse livro História Militar do Brasil, é um começo desse esforço coletivo de voltar a pensar seriamente a questão militar no Brasil e na América Latina. Inclusive, recuperar o bonde da história, né? Porque Hugo Chávez, aqui do ladinho, na Venezuela, conseguiu fazer uma reforma das Forças Armadas e enfrentar a questão militar como nenhum líder na história da América Latina conseguiu até hoje. Hugo Chávez foi o líder político mais exitoso em conseguir trazer o corpo militar para uma perspectiva nacionalista, anti-imperialista, e a gente não estudou isso, ignorou. Muito pelo contrário, né? A galera não gosta de Hugo Chávez porque dizia que ele era militarista, compara ele com Bolsonaro e por aí vai. Enfim, manda liberal safado, nojento. Voltando, então leia Nelson Werneck Sodré, esse livro é indispensável, publicado pela Expressão Popular, também fácil de achar, baratinho. E a partir dessas 10 leituras, vocês vão ter uma introdução, um quadro geral, elementos de referência para pensar o Brasil e a Revolução Brasileira. Espero que gostem das leituras. Qualquer dúvida que tiver com qualquer um desses livros, me chama lá no Instagram, que eu tiro dúvidas com vocês. Coloca as dúvidas aqui nos comentários do vídeo. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de ouvir o Revolu Show,
se inscrever no canal, ativar o sininho, mandar esse vídeo para o amigo, para amiga, para mãe, para o pai, para o primo, para o boyzinho, para a boizinha. Eu já falei que usar os meus vídeos encantadas no Tinder é tiro e queda, é sucesso, né? Então pode experimentar. Espero muito que esse vídeo seja útil para você nos seus estudos e até a próxima.